está ouvindo Estúdio Cidade. 15h47 e voltamos com o Estúdio Cidade desta quarta-feira cultural recheada de informações sobre o nosso trem em Tubarão, vagões, trilhos, tudo que tem direito. Conversamos já com o JB Guedes, que está com uma oficina de xilogravura lá no Museu Ferroviário. Conversamos com a Silvana, que é do Museu Ferroviário, que administra. E agora vamos conversar com os professores, a Márcia e o Pedro, que fizeram um documentário na escola Arino Bressan, lá do Monte Castelo, uma escola municipal, né? Que tem o tema Tubarão, um trem carregado de histórias. É isso? É isso. E como é que foi? Foi feito para as comemorações do aniversário de 155 anos da cidade, isso, né? Márcia, conta pra gente como é, que turma que é, professora do que tu é, pra gente ficar sabendo como é que funcionou toda essa... Já tá em quantos acessos ali que falaram no YouTube? Se eu não me engano, 13 mil visualizações. 13 mil visualizações, acessos ali no YouTube, depois a gente vai passar certinho. No Instagram também. No Instagram também. Pode chegar mais um pouquinho pertinho do microfone, pode contar pra gente, fica à vontade. Meu nome é Boa Márcia, tarde. Boa tarde. Eu sou professora de arte ali no Arino Bressan. Eu leciono do 3º ano do Fundamental 1 ao 9º ano, né, do Fundamental 2. E a proposta veio para os professores fazer um projeto, né, sobre a história de Tubarão. Então, a gente teria que trabalhar com alguma turma um tema relacionado aos 155 anos de Tubarão. Um projeto? Não falavam que era documentário, não falavam que era nada. Um projeto para contar qualquer projeto. A história. Podia ser um desenho, podia ser qualquer tipo de trabalho que relacionasse com a história. Aí, pensando nesse projeto, eu fui fazer uma pesquisa, poder ensinar para meus alunos também a história de Tubarão, que, querendo ou não, a gente também não tem tanto conhecimento sobre a nossa própria história, que é um erro nosso. É verdade. Nessa procura, não tive sucesso de muita informação, né? Aí, por quê? No início, o meu desejo seria fazer um teatro. Contar a história de Tubarão através de um teatro com os alunos do 7º ano. Primeiro era o 7º ano. Certo. E com essa ideia de fazer o teatro, aí eu conversei com o professor Pedro, né? O professor Pedro leciona aqui História. E Educação Física. Aí eu disse, eu tô com vontade de fazer um teatro, mas eu queria algo gravado, para que fique esse registro. Para que outras pessoas que queiram saber sobre a história de Tubarão tenham esse material. Porque como eu não tive esse material, eu queria passar esse material. Fazer uma pesquisa, né, sobre a história de Tubarão e fazer um teatro. Ou um filme, eu queria algo assim, algo que fosse gravado. Aí passando essa ideia para ele, aí ele vai contar o resto da história aí, que foi ele que começou a desenvolver também. E daí depois, não foi mais o 7º ano a escolha, a gente optou pro 8º e 9º ano. 8º e 9º ano fizeram esse documentário. Sim. Tubarão, um trem carregado de histórias. 8º e o 9º. Certo, então vamos lá, Pedro, professor de História e Educação Física, bem áreas bem... Mas ele é historiador, né? Então, quando a Márcia trouxe para mim o tema, eu fui ler, né? Porque a primeira coisa é que a gente não tem um registro, algo pedagógico que conta a história do começo, meio e fim, né? E a gente aí tinha... Sobre a cidade. Porque a gente tem livros sobre a enchente, tem livros sobre... São fragmentados, né? São vários livros. Sobre os líderes de Tubarão, né? Esse livro mais livro, recente. Esse livro eu que editei até, junto com o Ramires, que é do... Eu tive a oportunidade de ler ele agora, nessa minha pesquisa. Tem na nossa escola. Nossa escola, ela tem esses livros ali. Deve ter outros, né? Li alguns artigos para entender a história, né? Sou imbitubense, mas já estou aqui há 15 anos. Para ler essa história e tentar trazer ela de uma forma mais lúdica possível, já que era com os alunos e era para a escola, né? O nosso intento era esse. E aí eu fiz todo o roteiro, baseando da história desde dos povos originários até desde os tropeiros, vamos dizer assim. Antes, indígenas. Povos originários mesmo, indígenas ainda. A gente começou lá do início mesmo. Como tem a história do tubarão, vem da ideia do Tubaiaru. Que é o pai feroz. Então, desde os povos carijós até o povo de hoje. E conseguiu resgatar? Sim. No arquivo público. No Amádio Vitorete. Alguns artigos. No livro do Amádio Vitorete tem bastante coisa. Os professores de história carijós, né? Os povos daqui, sim. E aí a gente escreveu o roteiro, né? Claro, entendendo que nossos personagens seriam os alunos, né? E simples, mas que realmente todo mundo que assistisse entendesse a história de Tubarão.
E aí a Márcia ficou com a parte dos figurinos, eu só preciso, né? Eu Artística. preciso a parte toda artística montada, porque eu Envolveu quantos alunos para Foram 8 7, alunos. personagens 7, com 8 com a menina que fez o make-off ali, né? Mas são 7 Mas personagens. envolveu 11 pessoas. 11 pessoas no total. É. E aí a gente... Daí tinha a ideia de gravar, então ela queria que fosse gravada, então eu falei, vou fazer um mini documentário. Mais documentário e filme, então a gente usou filme e imagens antigas com filme. Depois, quando tu for assistir ali, tu vai ver. Vou assistir, com certeza. Ficou assim bem lúdico, e é o que a gente queria, né? Os alunos abraçaram de uma forma incrível, a escola nos deu todos os apoios lá, né? Através da diretora. A Gorete sempre estava ali, pode usar, os professores, nossos colegas liberaram aulas pra gente, que isso era importante, né? Tivemos o apoio do museu, né? A ideia veio da fundação, né? Mas essas outras pessoas aí, entidades, colaboraram muito, né? Vocês saíram, teve... Sim, foi gravado tudo no museu. Tudo no Museu Ferroviário. Aí, só a parte depois do áudio, né, que foi na escola, a gente fez foi tudo feito em partes e depois a gente editou. Depois editaram. E juntou pra fazer o documentário. Aí dirigi, já tinha alguma experiência com teatro também, né? Ajuda um pouquinho, né? É a minha primeira vez que eu tô dirigindo também um documentário, né? Então, tudo é a primeira vez, né? E acredita, a gente fez tudo com um celular. Celular. E um ponto de microfone, que meu marido trabalha Aqueles microfones de lapela. um pontinho que daí a gente capta Foi o só, áudio, né? Ele tá, né? Tá Foi passando só. Tem ali, entrevistas ali. também? Legal. Tem entrevistas também com pessoas assim Não antigas? fizemos. A Você nossa não. ideia era no Ia início. ter, A minha ideia era, mas como o tempo nosso era muito curto, a gente tinha São o quê? quantos minutos de... São 14 já minutos 14 e minutos. meio. Mesmo curtinho, né? Já ficou 14. E o tempo que a gente tinha também, né, pra estar fazendo isso, a gente demorou. E a já. ideia é essa, de essa Ó, maquinista... quem tá acompanhando a live no YouTube, dá de ver uns trechinhos depois, é só acessar lá também, quem quiser ver inteiro. Tubarão, um trem carregado de histórias, que tá mostrando que é uma maquinista que vai vai... encontrando os personagens da Isso. história. Como fosse uma viagem no tempo. Ah, que legal! Isso, aí passa as imagens e o Passa relato. imagens. Daí vai mostrando a cidade, Cada o que a relato. pessoa vai falando. De cada personagem tem as imagens. Essa personagem é dos primeiros... Tropeiros, imigrantes agora e sim, tal, daí tá. vai os tropeiros, A esposa do o povo fundador. que vai chegando ali. aqui, né? É como se ela fosse a esposa do fundador, né? Ali ela Entendi. representa a esposa do fundador. Tem a Dona Maria Tereza. Tem a Tereza Cristina. Ah, que a legal! Igreja da Estrada de Ferro. Tem o imigrante, Mas né? essas imagens de vocês São são tudo originais, que tem lá no arquivo. Tem lá. Isso tudo tem lá Tudo tem no no arquivo e no Museu Ferroviário também No tem. museu tem algumas também. Mas a gente pegou bastante imagem de acervos públicos que tem, né? A gente pegou o artista também, o Willis Nossa, Zublick. que legal. Terminamos com o Willis Umblick, né? Qual que era a ideia ali? É que então o Willis Umblick mostrasse a cidade para Pontos Tubarão. turísticos. Ah, E ele vai entendi. mostrar toda a cidade, desde as distâncias... Daí, no caso, não é maquinista, como é que é, É o nome? maquinista. É maquinista. Ela entrevista o Zumblick, no caso. Entrevista Também. todos eles. Aham. Todos eles entram num trem. Começa com quem? Começa com a indígena. Com a indígena. Ah, Ó, esse tá, é o porque eu não imigrante, peguei. né? Tá passando Entendi. agora o imigrante, pra quem tá assistindo. A indígena, a gente fez o figurino dela também, a maquiagem. Aham. É tudo feito por nós. Que legal, A pintura né? eu também fiz, do Willis Zublick. Aham. Ficou muito legal Nossa, também. ficou muito legal. Um autorretrato. E as crianças adoraram, assim, na escola. Nossa, que foi, então, foi daí o nosso agora dizer, daí resultado, vocês o foram resultado. mostrar- Então, os adolescentes, até a gente se surpreendeu pelo comprometimento dos adolescentes em decorar as falas. Porque não era fácil, não. O roteirista aqui é exigente. Então, as falas eram bem assim. E não tinha o TP Não, mostrando. as palavras ali não era tão fácil, de palavras não. Então, principalmente a maquinista tinha vários textos e foi bem afinco, assim. Ela decorou tudo muito Ai, fiquei bem, curiosa direitinho. pra assistir. E eles falam e eles entram realmente no personagem, tá? Eles interpretam também o personagem. Sim, Além de foram decorar as maravilhosos, falas, foram maravilhosos. eles interpretam mesmo o personagem. Aham. Desde a indígena até o Zumblick, que foi o último personagem. E legal. na escola a gente teve uma recepção Nossa, incrível, uma que até os recepção. pequenininhos do primeiro aninho, Que é o aluno eles, quando iam olhando, claro, não vou entender quase
né, ali, mas os pontos turísticos eles apontando, como se já tiver, já fui lá, lá é tal coisa, né? Então, Nossa, que legal. O meu conseguimos avô já abraçar do trabalhou, né? primeiro ao... Eu ia perguntar disso aí. Meu avô trabalhou naquilo ali. É, A isso. enchente, a minha avó conta da enchente, porque passa a imagem da enchente, né? É, que é a tem sobrevivente. a história. Nós temos também a personagem sobrevivente. Ah, que legal. Que a sobrevivente conta a história da enchente. de Ai, vou 74. assistir com certeza. Sim, E daí agora qual é a proposta, tá? Vamos supor, finalizou o trabalho. Sim. E agora? Tem uma proposta de levar esse documentário para Então, outras A escolas? proposta é o conhecimento da nossa história, que a gente não tem de uma maneira assim lúdica, porque nem todo mundo pega um livro para ler. E assim, visual, uma criança, como o Pedro falou, consegue entender. Então a nossa proposta é chegar à história da nossa cidade através do lúdico para mas todo eu mundo entendi e o que tu quer entender. perguntar, né? Como é que isso fica agora- como produto, Ah, né? sim, Não sim. é, porque agora, assim, as outras escolas municipais vão Sim. passar na aula de história, entendeu? Eles, então, Tem uma algum- proposta, assim, de continuar a levar isso pra a frente. gente Quem já, sabe- a gente professora não já Quem datou. sabe um desafio Isso, para é. 156 anos. A gente já não Ah, datou. ele já riu, ele quer continuar. Difícil. Foi difícil, A mas gente ele não gostou. datou, a gente não datou para que servisse para material pedagógico para bastante tempo. Porque ano que vem, a professora lá do 4º ano, que vai trabalhar o tema Tubarão no pode aniversário, contar. ele já tem esse Já material, tem a né? história, Claro, aham. a gente disponibilizou O nosso também pra intuito fundação, mesmo né? era o conhecimento das crianças da história do Tubarão. Esse Primeiro foi foi o só intuito. para a escola. só pra Tá, e escola. como tá no YouTube, tá disponível para A qualquer nossa- pessoa de qualquer lugar A do nossa mundo. ideia era só pra escola. assim. A gente não... Eu sabia que Não. ia ampliar tanto assim, né? Mas foi gratificante, né, pra gente também, Imagina. né? Uma experiência incrível. Contar a história, geralmente tu conta uma história em livro, né? Sim. Um adolescente hoje não vai pegar um livro Não pra vai. ler, não vai. Então, um vídeo de 14 minutos, é isso? Isso. 14 minutos é, né, bem mais... E eles querem mais, eles querem fazer mais. Eles estão Então, é isso que eu tô Sim. dizendo. Daqui a pouco começa a contar a Eles- história de um bairro, quem Não, sabe, eles né? amaram, Do bairro eles- da escola. Porque Monte Castelo tem uma E o história, interessante- né? Ou da pessoa, Isso. quem é Arino Bressan, né? De fazer E o outros. interessante é que, assim, ó, eles se prontificaram. Eu fui atrás dos atores, a gente tem uma noção de quem tem mais facilidade, quem já fez teatro, claro, esse foi o nosso... Mas eles querem fazer. E tem outros alunos, porque a professora não me escolheu também, então eu quero fazer também. Essa vontade deles fazer algo, né? Eu fiquei muito maravilhada, essa vontade, ó, essa sobrevivente tá passando aí, essa vontade deles querer participar e fazer esse projeto. Então, pra eles queriam que a gente continuasse Que o projeto, legal. né? Essas Isso aulas, é legal. Essas aulas exitosas, para além da sala de aula, ela é muito É importante. muito gostoso. Porque, primeiro que todo mundo colabora, né? Os professores, Pais, a direção, né? os pais, os alunos, tá todo mundo envolvido. No final tá todo mundo envolvido, né? E ela acaba que mostra a escola outra coisa, né? Não é só aquele nosso dia a dia de lecionar, né? Para além disso, tem uma coisa interessante que pode ser contar a história de Tubarão, né? Quem sabe botar um Que QR orgulho, Code né? lá Que no orgulho. museu, quando o pessoal vai passar de É trem, uma boa acessar, né? Porque o trem que passa Pra ali levar- é o trem original da ferrovia. Aham. É o antigo ali, Sim. realmente aqui Tubarão. Tem gente que é uma montagem. Não, aquele trem é realmente É, de Tubarão. real, aham. É o que realmente sai da estação ali. Que a gente Faz fez o a Maria 24. Fumaça. A Maria né? Fumaça. Que legal, acabou nosso tempo. Muito rápido, mesmo, não tinha vindo em rádio, mas olha que rapidinho. E quem quer assistir, então, tá disponível no YouTube, né? E no Instagram. Tubarão, um trem carregado de histórias. E no Instagram, qual é o arroba da escola? Da escola. Provavelmente. Da escola Arino Bressan. Arino Bressan. Parabéns para vocês dois. Nossa, Obrigado. fiquei muito interessada em ler. Eu escuto bastante história de Tubarão. Ele escreve, já li né? bastante. Ele é escritor. Escritor. Ele Daí, né? ajuda. Já ajuda, Ajuda. facilita, mas assim, que nem dos Carajós eu nunca acompanhei. os sempre. Carijós, Carijós. Carajós, acho que é galinha. Mas tem a ver. Tem a ver, Tem a olha. ver o carijós, a galinha carijó, as penas, Aham. os indígenas Eu que confesso que eu usavam, aprendi né, as essa parte galinhas tinham. também, que eu não conhecia. Que ele conhecia, eu aprendi. É muito interessante, muito interessante. Porque até o nome da cidade, muitas Não, porque pessoas... a gente só o do começa nome com da tropeiro cidade, pra frente, né? eu Mas conheço- Por isso que eu perguntei, começa Por causa com da tropeiro. arte, né? Aham. Eu conheço por causa da arte, por causa do cacique, né? Por causa do a gente Eliso Blick cita da a obra. Anitta Eu Garibaldi, conheço. que ela é importante para Tubarão, É, nascida Anitta. aqui, né? Nascida aqui. Então a é gente uma quase não brilha. dá tanta ênfase, né? Aham. Mas
Tudo bem que antigamente tudo era Laguna, né? Mas tá agora, agora é Tubarão. Mas agora é Tubarão. Tem essa briga, vai continuar eternamente. Vai. Então, professora Márcia, professora de arte, professor Pedro, professor de História e Educação Física. Muito obrigada por compartilhar. Vou assistir com certeza. Muitas pessoas vão assistir com certeza. Muito parabéns para vocês pela iniciativa. Legal mesmo preservar a história, a cultura. Ano que vem, espero que, quem sabe, né? Contar a história de um bairro, contar alguma coisa. Nós, com certeza, se fizerem, derem continuidade, pode contar com a Rádio Cidade para divulgar um trabalho bem legal como esse. A gente que agradece pela oportunidade, né? De estar mostrando o nosso espaço, trabalho. Né? Que a gente sabe que é bem concorrido na Rádio Cidade. Mostrar o trabalho das crianças sempre para nós é gratificante, né? Porque E eles se sentem valorizados. Eles se sentem nossa, eles estão assim, maravilhosos. Hoje nós vamos até comer uma pizza. Hoje vamos comemorar já com os atores. Então tá, agora são 16 horas e 2 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Paulo, voltamos já já. Você está ouvindo Estúdio Cidade.